Agora sim, segunda parte do nosso tema África, Economia e Problemas Ambientais. Na segunda parte eu vou ficar mais nos problemas ambientais que o continente africano vem sofrendo, ok? Então vamos lá. Bom, fala do processo de desertificação que o Sahel vem sofrendo e o avanço do deserto do Saara para essa região. As empresas agrícolas ali vêm conseguindo as melhores terras no Sahel. Ali é uma área muito conflituosa, principalmente por conta de propriedades, né? Isso vem gerando migração até de pequenos agricultores, não só os conflitos, mas também o avanço de empresas estrangeiras com foco na agricultura, tá? E não só na agricultura, mas também na criação de animais. As empresas chegam ali e retiram a vegetação por conta da criação de animais, né? Então você precisa ali pasto para os bois e as cabras, né? O problema também que a criação de animais gera é a compactação do solo, porque dificulta a infiltração, deixa o solo mais seco, né? E você tira a barreira natural, que é a vegetação, fazendo com que as dunas do Saara avancem, né? Isso é ruim até mesmo para outras propriedades que estão ali, né? Que precisa ali, né, para plantar, o solo naquela região é fértil, mas esse avanço das dunas é prejudicial para todos, né? Inclusive para as próprias grandes propriedades que utilizam dessas terras para plantar, tá? A desertificação é um problema sério que vem ali sendo avançado para o Sahel e tem uma grande parcela de culpa das empresas estrangeiras agrícolas nessa região, que vem gerando desmatamento, tá? Um outro problema é o desmatamento na floresta do Congo, ok? A floresta do Congo é a segunda maior floresta tropical do mundo, mas ela pode desaparecer até o final do século, né? Então temos um problema aí. É uma região que sofre com desmatamento, a floresta do Congo, e a gente pode dizer que os principais culpados ali é a produção de carvão, mineral, a exploração de madeira, para móveis em si, né, para outros fins, até mesmo a produção do carvão. E a agricultura comercial também vem chegando nessa região, né? Você tem um avanço da fronteira agrícola para essa região. A agricultura comercial é a agricultura que foca na exportação. E a itinerante, né? Que geralmente é de pequenos agricultores que vivem, né? Como é itinerante, ela vai mudando de pontos em pontos e vai gerando mais desmatamento, né? A gente pode dizer que são os principais culpados para gerar desmatamento na floresta do Congo, tá? Olha aqui essa outra notícia, né? A demanda por lenha para cozinhar destrói a floresta tropical do Congo. Muito comum o uso da lenha para algumas casas que estão naquela região e que acabam gerando desmatamento, tá? Temos um outro culpado aqui, certo? A escassez de água potável. Então, o continente africano tem muita água, mas o problema é a infraestrutura, né? É a água contaminada, tá? É o desvio de cursos de rios para a agricultura, né? É o desperdício, é o desmatamento. Tudo isso vem gerando impacto nessa água potável, que vai deixando de ser potável, principalmente quando ela é contaminada, né? Olha ali, ó, o que contribui para faltar água para mais de 783 milhões de pessoas. Desse número aqui, 40% vivem na parte subsaariana. Então a parte subsaariana é a que mais sofre, por que me pareça, por mais que no norte da África tenha a maior parte deserto, né, o pessoal que vive mais no litoral do norte da África ainda tem um acesso à água ali, né, um pouco mais desenvolvido daquela região, né? Mas a poluição das águas, cara, é o que mais impacta e gera essa escassez de água potável, né? Seja por conta de petróleo, a mineração contaminando água, falta de saneamento básico, tá? Empresas agrícolas que desviam cursos de rios para agricultura, fazendo com que regiões fiquem sem acesso à água, ou desmatamento, porque você tem menos chuva, menos evapotranspiração, tá? Falta de infraestrutura para distribuir água para algumas regiões, principalmente as áreas rurais. Então, não é que na África não tem água, gente. Água tem. O problema é essa escassez de água potável tá aqui, ó. Esses pontos são os principais culpados, tá? Essa parte aqui que tô dando maior destaque aqui para vocês, né? Mesmo faltando água, principalmente na parte subsaariana que mais sofre impacto com isso, a chuva é a principal fonte de abastecimento, tá? Até para a agricultura. A outra fonte é a água subsuperficial, que é a do lençol freático. 75% das pessoas dependem dessas águas, tá? É um número ali até alarmante, né? Muitos têm poços artesianos porque não tem infraestrutura, dutos de água em alguns lugares. Então é muito comum o cara ter um poço artesiano em casa para pegar água do lençol freático. A estrutura geológica sedimentar que você vai encontrar em maior parte da África facilita a infiltração de água, tá? Então, quando não é água da chuva, alguns lugares têm acesso à água, é a água por poços artesianos, tá? Principalmente lugares que não tem uma infraestrutura de acesso, né, dutos para levar água.
tá, gente? Olha aqui, ó. Estudo prevê que 50 milhões fiquem sem água na África. Olha isso. Os países africanos sofrerão perdas econômicas significativas a partir de 2050, se o aquecimento global não for limitado a menos de 2 graus. Olha isso, cara. Então, isso é preocupante. Então, lugares, eles dizem que já não tem água, ficando sem água. Olha aí, crianças carregando água do poço, no Quênia. Então, eles foram em algum poço, possivelmente, próximo à casa deles, ou até mais distante, para levar água. Tá? Então, a falta de infraestrutura é o problema. Não é a falta da água em si. É a infraestrutura e a poluição dessas águas também vem gerando impacto. Essa água também é disputada, hein? E a gente pode falar um exemplo aqui, o Rio Nilo. O Rio Nilo ele passa por 10 países africanos, tem água pra caramba, é um rio volumoso. Ele nasce aqui no Lago Vitória e vai até... Nasce ali na região do Lago Vitória, né? E vai até o Mar Mediterrâneo. Mesmo muitas regiões subsaarianas não terem acesso à água, né, é a infraestrutura que é o problema, a maior parte dos rios na África você vai encontrar muito na parte subsaariana e eles são volumosos, tem muita água porque tem muita chuva aqui, ó, ainda mais na região de clima equatorial. Tá? Esses rios passam por diversos países, é importante para o consumo da água, agricultura, banho, produzir energia, entre outras coisas. Tá? Esse rio Nilo é disputado, ó, Etiópia, Egito, tá? A Etiópia construiu a Grande Renascença Etíope, uma hidrelétrica no rio Nilo Azul, que é, ó, gente, um afluente do rio Nilo, certo? E o Sudão e o Egito vem questionando, né, uma diminuição da vazão do rio Nilo por conta dessa barragem que foi construída. Então, quando você cria uma barragem, você está reservando água aqui para gerar força e ter queda, né? Além da queda que já foi construída, né? Ali também é um rio planáutico, isso ajuda, né? Você retém muita água nesse reservatório para que ele venha com força. Então, a justificativa, né, do Sudão e do Egito aqui diminuiu a vazão do rio Nilo porque houve uma retenção das águas do rio Nilo Azul, tá? Porque você construiu um reservatório muito grande. Você está vendo aqui, ó, o antes e o depois, né? Aí no lado direito de vocês, tá vendo? Olha, o reservatório de água foi construído pela Etiópia, né? A barragem ali, né? Então inundando também grandes áreas, né? Então hoje o Sudão e o Egito questionam essa questão da construção do Grande Renascença Etíope, né, que é uma hidrelétrica construída. O Egito e o Sudão dizem que fizeram um tratado, né, nos anos 30, nos anos 50, né, que tinham o direito de vetar qualquer projeto que fosse feito a montante do rio Nilo ou dos seus afluentes, né, a montante mais próxima às nascentes, né, ou na nascente, né, antes, como a gente pode dizer, tá? E que teria o direito sobre toda a água ali do Nilo, até porque, assim, por mais que o Rio Nilo passe por 10 países africanos, ele é muito importante para uma população muito grande do Egito e do Sudão, né? É claro que esse tratado aqui, você vai excluir outros países onde o Rio Nilo passa, tá? A Etiópia disse que não estaria vinculada a esse tratado, né, e decidiu começar a construir sim, a barragem durante a Primavera Árabe, em 2011, quando houve a turbulência política no Egito, tá? O Egito tem 107 milhões de pessoas, depende do Nilo para muita coisa, para agricultura, para abastecimento doméstico, para escoar mercadorias, e o Sudão tem 48 milhões de pessoas. E é um país que vive com problemas de seca, né? E a água do Nilo também enche o Lago Nasser, que é um reservatório para uma outra hidrelétrica no Egito. Então, por isso que o Egito e o Sudão estão pé da vida com a Etiópia por conta disso. Olha, eu preciso dar essa água para agricultura, para minha hidrelétrica, para abastecimento doméstico, para escoar mercadorias, e você está dando uma diminuição da vazão dela. A Etiópia disse que não está nem aí para esse tratado que foi assinado lá atrás, né, dizendo que o Egito e o Sudão têm um direito sobre toda a água do Nilo, né, porque não fez parte desse tratado, isso não foi conversado com a Etiópia, né, e a Etiópia ela encheu a barragem ao longo de 3 anos, né, e foi classificado como inaceitável o pedido do Egito, que deveria encher esse reservatório, segundo o Egito, deveria demorar de 12 a 21 anos, né, porque aí você não teria tanto impacto na vazão do rio Nilo, mas a Etiópia fez isso em 3 anos, né? Então muita água foi retida também em pouco tempo, tá?
Para a gente encerrar, fica aí essa reflexão, né, já que a gente falou da parte econômica no primeiro vídeo, né, como o imperialismo foi ruim para a África, né, a França e o Reino Unido foram os que tiveram mais colônias no continente africano, né, a França aí possui a quarta maior reserva de ouro, né, de 2.000 toneladas, sem uma única mina de ouro na França. O Mali, que foi ocupado, né, tomado pelos franceses, foi colônia francesa, não tem reserva de ouro nos seus bancos, como os franceses têm. Mas embora tenha 860 minas de ouro. Então esse ouro foi parar em algum lugar, né? Tá indo parar em algum lugar. Para você ter uma ideia, a França ainda tem muita influência sobre territórios na África, mesmo esses territórios sendo independentes. Tá? Uma influência sobre a política de alguns países, até mesmo para ter acesso aos recursos minerais. A França fazia muito isso com o Níger, para ter acesso ao urânio do Níger, né? E isso vem mudando. Alguns países africanos vêm se desvinculando em parcerias políticas e até mesmo comerciais com a França. Tá? Isso preocupa a França porque você agora não tem mais acesso, muitas vezes, a esse urânio. O urânio é utilizado nas usinas nucleares da França, né? E o Níger agora se desvinculou total, politicamente, comercialmente, com a França, né? Tem tido muita influência russa ali, de outros países no Níger. Teve uma mudança política também no Níger recentemente, e isso preocupa os franceses porque eles estão perdendo a sua área de influência sobre a África. Tá? Então é uma mudança muito significativa e importante vocês darem uma olhada nessa questão. Tá? Valeu, espero que tenham gostado desse tema. Forte abraço. Valeu.